Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano do ensino médio, tudo bom? Devido à Covid-19, estamos aqui com a primeira aula EAD, certo? Forte abraço a todos. Vamos lá, falaremos sobre a questão energética do Brasil, certo? Vamos começar a porcentagem das potências de fontes utilizadas no nosso país. Nós temos energia fóssil, biomassa, nuclear, hídrica, eólica e solar, certo? As duas últimas são hoje que são as energias do momento. Vocês vão entender o porquê logo mais. O que acontece? O potencial, só para vocês verem o tamanho que é entre um período e o outro que está sendo elaborado, está em uma fase de construção, no caso do empreendedorismo dentro destas energias. Hoje, a principal fonte energética do nosso país é a hídrica, certo? É a energia hídrica com 65% do potencial. Nós temos logo atrás a fóssil, aí nós vemos com a biomassa e a eólica, certo? Chegamos a um ponto. No que pode acontecer no futuro próximo, nós teremos uma diferença gigantesca. Dos 65%, ele pode chegar a ter 14%. A hídrica, porque a eólica vai ter 47%, solar 2%, e aí o fóssil vai ter 29%, vai ganhar um pouco mais, por conta de todos os avanços que vão ter. E aí, como vocês podem ver, a solar de 0,1% chegou a 2,15%. Pode chegar a 2,15%, certo? Matriz energética do nosso país. Nós temos desde uma hidrelétrica, térmica, a termoelétrica, nós temos biomassa, gás, petróleo, carvão mineral. Nuclear, que é a Angra 1, Angra 2, e 3 que está em processo de construção ainda. Vai demorar um pouquinho até sair Angra 3, que é enriquecimento de urânio, como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores. Energia eólica, a capacidade que nós temos hoje disponível é de 4,8%. Isso em evolução. A energia térmica vai ter 11%, juntando esses quatro tipos. A hidrelétrica, 2%. Eólica e solar juntas, elas vão ter um avanço gigantesco, certo? A partir daí, vamos falar sobre a participação das fontes no total. A hidrelétrica lidera até hoje todos os rankings que nós temos em relação à energia gerada no nosso país, em relação ao nosso território, certo? Então, esse tipo de energia, ele é o principal e vai conseguir manter o nosso país durante alguns longos períodos que nós temos por aí à frente, certo? A partir daí, nós chegamos a um ponto falando sobre o consumo final por fonte de energia no nosso país. Óleo diesel, outras, tem o querosene, o GLP, que é o gás de botijão de 13 quilos que nós temos, que utilizam em cozinhas, GLP, gasolina, óleo de combustível, etanol, eletricidade, bagaço da cana, lenha e gás. A partir daqui, nós vamos falar agora da hidrelétrica. Olha o tanto de hidrelétricas que nós temos no nosso país. Porém, eu separei 10, que tem também na apostila de vocês na página 51. O top 10 das hidrelétricas que nós temos no nosso país. Nós temos a grande maioria aqui nesse espaço aqui em São Paulo, aqui ó, no estado de São Paulo. Das 10 maiores nós temos 6, tudo na bacia do Paraná, que aí pega uma grande área aqui, porém ela está aqui ó. Temos 6. A mais importante, Itaipu, que é a primeira em relação à geração de energia. E a bacia, no caso, o Paraná tem 6, porém não é só no Paraná. Esse eixo São Paulo, Paraná, pedaço aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, como eu já disse antes, né, perdão. E tem também na bacia do Rio Paraíba, que pega Goiás, Minas Gerais, que pertence à bacia do Paraná também. Então nós temos 6 do top 10 das hidrelétricas do nosso país, nós temos 6 na bacia
do Paraná. Nós temos 3 na bacia do São Francisco, que pega esse eixo do Nordeste brasileiro aqui, ó, sobe. E nós temos aqui uma única nessa região aqui, que é a Tocantins-Araguaia, que é de Tucuruí 1 e 2, que fica no Pará. Então ela vai desde essa área aqui e sobe ao Pará. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Pega aqui, ó, Pará, Mato Grosso, Tocantins, um beicinho aqui de Goiânia, ou de Goiás, e sobe. Então são essas 3 bacias hidrográficas, elas são importantes na geração de energia no nosso país. Paraná, São Francisco e o Tocantins-Araguaia. Porém, o que acontece não é só essas 3, é um top 10 que nós temos aqui. Em todo o percentual, o único estado brasileiro, como vocês podem bem observar, que não tem, os únicos no caso, é o Amapá, aqui no norte do nosso país, e aqui o Acre, também pertencente ao norte do nosso país. Eles não têm uma hidrelétrica de grande porte. Porém, mesmo não tendo, eles têm sim energia vinda das hidrelétricas em todo o seu território, certo? Vamos ao petróleo. Petróleo que lá na página que vocês podem bem acompanhar, na página 55, está aqui. O petróleo, que é uma das principais energias do nosso, fontes de energias, geração de emprego que nós temos no nosso país, isso veio a partir da década de 30. 50 o Brasil começou a melhorar isso. Aqui está o presidente da época, Getúlio Vargas, assinando a Lei 2004, que criou a Petrobras em 1953. Como vocês lembram, na criação era para diminuir a dependência do Brasil em relação ao petróleo importado vindo de outras áreas. Então, esse foi o principal fator que fez criar-se a Petrobras no nosso país, um dos principais fatores. E o que acontece? O nosso país vem crescendo gradativamente de 53 para cá. O fator energético, lá na página 56 vocês têm a produção por barris no nosso país, que no ano 2000 nós tínhamos 1.300 barris por dia. Hoje nós temos aproximadamente 3.000 barril por dia de petróleo. Isso fazendo com que a nossa economia melhore, que o petróleo move a economia do mundo, certo? Energia térmica, aqui nós temos as termoelétricas. Para vocês que não lembram, é a movida a carvão, petróleo, gás natural e a lenha e a energia nuclear. Respondem atualmente por cerca de 28% da população, da produção de eletricidade do Brasil. Como vocês podem bem observar, nós temos de forma esparsa aqui no Mato Grosso, aqui no Amazonas, nós temos no Ceará, no Rio Grande do Norte, nós temos na Bahia, nós temos em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, onde nós temos lá Angra 1 e 2, né? Então, esses são os pontos de usinas movidas a gás natural no nosso país. E no caso é da geração de energia também, certo? A gás natural. Energia eólica. Energia eólica, aqui eu coloquei um gráfico do mundo, mostrando China, que é um dos mais importantes países na indústria atual, que ela tem em gigabytes, cerca de quase 120 mil gigabytes de energia eólica. No nosso país, nós temos uma produção muito pequena, porém, com o passar do tempo, vai crescer muito mais. E nós temos potencial de fazer com que a energia no caso, a energia elétrica que nós temos nas nossas residências seja gerada a partir da energia eólica. Daqui a alguns anos, nós temos potencial a isso. Como aqui nós temos a transformação. Nós temos aqui 2 dados no mundo, no caso do nosso país. Vamos se apropriar desses 2 dados aqui. Nós temos em 2013 e 2014 mais de 60% da
produção é de não renovável, no caso, energia de hidrelétrica, a principal fonte de energia do nosso país. Porém, se a gente for analisar, 49%, perdão, 40%, chegamos até 39%, como aqui tínhamos 40%. Em 2014 nós descemos um pouco, porque o potencial energético da hidrelétrica cresceu. Porém, a energia eólica só vem a crescer mais no nosso país. Como vocês podem observar aqui no próximo mapa, que aqui nós temos as usinas eólicas em operação no nosso país. O que eu já tinha falado anteriormente. A grande maioria das usinas está aqui na região Nordeste, por conta da quantidade de vento, da proporção de vento que nós temos no nosso litoral. E aqui são os parques eólicos, estão aqui. No caso, o sul do Brasil começou a crescer. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também na faixa litorânea. Com exceção aqui de São Paulo, que aqui já está no próprio Rio Paraná, próximo da bacia do Paraná. Então nós temos uma vasta crescente na energia eólica dentro do nosso território. Porém, é uma energia que não pode estar em centros urbanos. Uma usina, por conta do barulho excessivo que ela faz, da turbina durante o dia inteiro. Então, muitas delas são afastadas em algumas áreas, alguns morros, áreas não residenciais, ou em áreas de agricultura, porque aí gera, no caso, a agricultura e a energia. Só para vocês verem a velocidade dos ventos no Brasil. A faixa litorânea é onde nós temos os maiores índices da questão dos ventos. Como vocês podem ver, toda essa faixa aqui é onde tem os maiores predomínios e a velocidade acima de 50 metros do nível da superfície. Então nós temos um nível muito grande da questão da energia do nosso país. Energia solar, painéis fotovoltaicos, como eu já expliquei para vocês, e a geração de energia, como nós podemos ver aí, obtenção direta, indireta de energia. Aqui, uma casa de pau a pique, na Bahia, isso em 2012, em Glória, o nome da cidade, e é numa tribo indígena, que está dentro da estação ecológica do Raso da Catarina. O que acontece? Essa área é uma área remota, que as torres de transmissões estão muito longe. As pessoas tinham apenas um lampião, alguma coisa do tipo, para ter energia. Hoje, não importa como a casa seja, uma casa simples como essa, de pau a pique, tem lá o painel fotovoltaico para captação de energia para essa casa durante o dia e a noite inteira. E é no nordeste do nosso país, onde nós estamos na zona intertropical do planeta, onde tem maior índice de sol, certo? Gente, nossa aula chegou ao fim. Peço que vocês respondam a página 61, 62, 63 e 64 do livro didático, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.